aí, Rafa, Daniel e a Catiúcia, e tudo de bom, vai ser maravilhoso escutar vocês aí. Legal. Então foi. Rafaela, tu coloca aí para nós. Coloco a apresentação aqui, então vou compartilhar, mas a Patrícia já falou também, fiquem à vontade. Combinamos aqui um jogralzinho, então, para apresentar o nosso. Vamos ver se vai compartilhar aqui certinho. Opa, peraí. Já foi para o último. Já foi para o último, né? Agora não sai do último. Se eu consigo trocar. Foi para o primeiro aí já? Para mim tá aparecendo tua foto só. Parar de compartilhar e vamos de novo. Vamos de novo. Tela. Agora vai. Você vai. Muita calma. Muita calma. Para chegar em Panambi é mais lenta. Não faz assim. Não começa Eu não já posso... com a... Não vai, não tá indo, peraí. Não posso falar nada porque aqui tá oscilando pra caramba hoje. Hoje as linhas da Vivo estão com problema. Rafaela, se quiser mandar para o nosso Rafa, se WhatsApp. quiser mandar, se tu Eu quiser que eu salvo alterar a aqui, ordem. vamos ver. Se eu salvar e se eu tirar ele da nuvem, ele fica mais fácil de compartilhar. Ele não está acessando. Vou mandar então aqui. Por favor. Eu também posso tentar, né? Deixa eu sair e voltar aqui, que eu acho que ele vai. Peraí. Daniel, na medida do possível, também, se tu quiser ir já informalmente contando aí, né? Pode A gente ser, sabe ótimo. que a apresentação é um apoio, é bacana, mas às vezes Mas vamos até esse quebrar o gelo e começar a narrar o caso, assim, Já começa, exato. é bem Não, então vamos lá. interessante, né? Vamos lá. Eu acho que é uma boa. E realmente os slides, eles falam algumas coisas, né? Mas o melhor é o papo. Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês, né, compartilhando esse feito aqui da cidade, né? E a minha apresentação começa justamente apresentando a cidade. Nós separamos, para vocês entenderem um pouquinho, em 3 etapas, então, o nosso jogral, né? Eu vou contar um pouquinho da história, como nasceu o Panambi, né? E eu tenho vários panambienses aqui, mas eu acho que tem um contexto, né? E a Patrícia e o Freitas, né? Com a gente que estuda gestão de pessoas, a gente sabe que o aspecto de contextualização, né, do ambiente, da cultura, ele nos leva, se a gente consegue potencializar isso, nos leva
há caminhos importantes. Então, eu sempre, quando a gente vai falar sobre educação em geral aqui em Panambi, ou sobre gestão de pessoas aqui, eu gosto de contextualizar falando um pouquinho sobre a cidade e o que a gente tem aqui em Panambi, né? Panambi é uma cidade, então, que está no noroeste do... bom, aqui começou, tá parecendo para mim, Daniel. não sei se foi, para mim foi. Tá, parecendo. Viu? Foi só passando começar a aqui. falar, Beleza. Patrícia deu boa dica aí. Certo. Tá, obrigada. Desculpa, pessoal. Não vou ligar a câmera para ficar, não sobrecarregar a internet aqui. Mas tá ótimo. Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre a cidade, né? E a Rafael, se puder dar um enter. Panambi fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? No sul do país. Nós hoje estamos a 380 quilômetros praticamente de Porto Alegre, 750 quilômetros de Curitiba, estamos a 1.200, 1.100 e poucos quilômetros de São Paulo. Então, a gente é uma cidade que nós estamos fora dos grandes centros, né? Mesmo se a gente pensar em Caxias ou Joinville, e mesmo assim, a cidade se desenvolveu e a gente fala aqui, né, entre os RHs de Panambi, que a gente consegue, mesmo assim, exportar bastante gente, né? Porque vem muito panambiense, vai trabalhar em Caxias, vai trabalhar em Joinville. Tinha uma época que esses dois locais, né, tinha muita gente saindo de Panambi e indo para esses locais. E eram pessoas que foram qualificadas aqui em Panambi, que fizeram carreiras aqui em Panambi e que foram para outros centros, né? E procurar, enfim, carreira, outras oportunidades, outros negócios, né? Muitos empreendedores saíram daqui e abriram seus negócios, principalmente nessas duas regiões. De um tempo para cá, isso tem mudado bastante, né? Isso tem mudado em Porto Alegre também. As pessoas têm trabalhado no home office, né? E aí a gente vai perdendo pessoas para São Paulo, para fora do país, né? Para os Estados Unidos, para a Europa. Então, é um celeiro aqui, Panambi, de formação de pessoas, sempre foi. E é nesse sentido que eu vou contar um pouquinho da história. Então, se a Rafael puder passar. Aqui tem uma contextualização um pouquinho melhor do município. Panambi é uma cidade, então, que está no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, tem 43 mil habitantes, então não é um grande centro, né? A gente não tem McDonald's aqui, não tem cinema, não tem shopping, então é limitado, né? Os aspectos sociais fora da empresa, fora da indústria, é bastante limitado. E eu coloquei esse slide porque quando eu estava no doutorado, eu tive uma aula com a professora Cadidia, né? E ela falou sobre o Pacto Alegre. E lá eles trouxeram várias coisas relacionadas ao aspecto social, né? Que, bom, na época que foi feito o diagnóstico, né? Por exemplo, não tinha vias para andar de bicicleta, né? E eu lembro que na aula dela eu dei muita risada, né? Porque eu disse, bom, aqui não tem absolutamente nada. Então, se for por isso, nós não conseguimos atrair nenhum jovem para trabalhar em Panambi, né? Mas como uma cidade ela consegue ir se adaptando a esse processo, né? E claro que tem a ver com a personalidade, o encaminhamento de cada pessoa, mas tem um jeito que a cidade vai conseguindo criar esse ecossistema, vai conseguindo aglomerar as pessoas voltado a um propósito, né? E nós temos conseguido fazer isso nesse caminho. É um caminho, obviamente, cada local, né, tem as suas particularidades, as suas dificuldades de construir um ecossistema, mas a gente tem conseguido andar dentro das nossas limitações e do nosso espaço. Então, aqui, falar um pouquinho sobre, depois a gente pode compartilhar a apresentação também. E aí, o próximo slide, eu vou contar um pouquinho da história para contextualizar, né? Porque o Instituto Agregar ele foi criado em 2022, aí depois a Katiuska vai detalhar o que é o Instituto, o que o Instituto trabalha, mas a nossa história, né? Ela começa muito antes disso. E não quer dizer que isso é a nossa história, é a história da nossa cidade, da nossa região, né? Não quer dizer que precisa ser exatamente assim em outras áreas para isso também dar certo. Mas entender a nossa história nos leva num caminho diferente.
E a nossa história, Panambi é uma cidade aqui antes de 1904, né? Eu prometo que eu não vou contar ano a ano detalhado aqui, né? A ideia é ir alguns anos para frente, então não se preocupem. Mas a cidade um bairro, né, de Cruz Alta, nós pertencíamos à Cruz Alta. Em 1898, então um pouquinho antes de 1904, Panambi nasceu da iniciativa privada. Uma pessoa, um alemão, Hermann Mayer, comprou essa área e dividiu em lotes, na época em colônias de terra, que eram 25 hectares. E muitos alemães que vieram da Alemanha na época, né, agora completou 200 anos, né, da vinda dos alemães, eles foram bastante para essa região de São Leopoldo, Lajeado, Estrela, e depois eles vieram para essa região aqui de Panambi. Então teve muita gente nesse período de colonização alemã que aconteceu nesse período aqui em Panambi. Então, foram quase 60 anos depois, né? Então, a gente imagina as famílias chegando em São Leopoldo, naquela região, Lajeado, Estrela, e depois vindo para Teutônia, né? Era uma região que tem bastante panambiense, né? Que veio de família que desceu lá em Teutônia. E olha só, isso aconteceu em 1898, né? Há 130 anos atrás. Em 1904, é fundada a escola, o Colégio Evangélico Panambi. Então, a escola completou 120 anos. E a escola é um marco importante, né? Porque é uma escola, é um colégio evangélico que depois, mais tarde, na década de 80, eu vou falar um pouquinho, ela traz os cursos técnicos para cá, para Panambi. Mas em 1904 nasce o colégio evangélico. Então, o pessoal aqui sempre fala, né? E aqui em Panambi é muito característico isso. Tem uma igreja e do lado tem uma escola. E é muito, muito cultural isso, né? E olha só, a partir disso, a Kepler esse ano que vem, está completando 100 anos. A Kepler é uma das centenárias. A Saúr, que a Katiuska está aqui, vai fazer 100 anos daqui 2 anos, né, Katiuska? Hoje tem 98 anos. A Hidropan, que é uma empresa importante para nós, a Hidropan por que Panambi desenvolveu a indústria, né? Porque tinha energia elétrica. Teve uma pessoa que chegou aqui em Panambi e falou o seguinte: nós vamos fazer uma usina hidrelétrica. E fizeram no Rio a usina, criaram a usina e Panambi teve energia elétrica muito cedo. E aí conseguiu desenvolver a indústria. Então a Kepler nasceu assim, a Saúr nasceu assim. Depois, um pouco mais tarde disso, nasceu a Bruning e a Fokin. A Bruning é fruto de um ex-funcionário da Kepler, e isso também é a história de Panambi. Tem outras empresas aqui, eu não trouxe todas, né? Mas a Trumin, que tem a história assim também. Então, de empreendedores que nasceram dessas grandes empresas, né? Principalmente da Kepler, Hidropan e Saúr. Mas depois, mais tarde, Bruning, Kepler e assim por diante. Uma outra empresa importantíssima para nós foi a Cotripal. E a Cotripal, vejam, né, o município de Panambi foi fundado em 1954. Ou seja, quando o município nasceu, que faz 70 anos, nós já tínhamos uma escola importante que nasceu há 50 anos antes, e nós tínhamos grandes empresas que nasceram aí 30 anos antes do município se tornar município, né? Isso é um aspecto importante porque isso são coisas da nossa cultura e que estavam aqui já. E aí, fruto disso, outras coisas foram nascendo aí depois do município consolidado, que foi a Associação Comercial e Industrial, que é muito presente na cidade, que trabalha engajada com a prefeitura e com o governo do município, né, Câmara de Vereadores e tudo mais. Nasceu depois disso a Unijuí, veio para cá. A Unijuí era uma universidade que estava em Ijuí, e as empresas, junto com a ACI, se reuniram, foram lá e montaram o campus de Panambi. Na época, doaram terreno, ajudaram a montar os cursos. Isso aconteceu um pouquinho mais tarde. Aqui o Unijuí está em 62 anos, mas é a Unijuí lá em Ijuí, né? Aqui em Panambi foi na década de 80, mais ou menos, que veio.
Outros dois parceiros importantes nossos que sempre estiveram com a indústria foi o SESI e o Senai. O Senai, ele montou os cursos técnicos aqui em parceria com o Colégio Evangélico na década de 80. Então, os menores aprendizes, né, para ter uma ideia, hoje o menor aprendiz no Senai deve ter em torno de 400, 500 alunos, mais ou menos, que são formados todos os anos, né? E na época o Senai e o Colégio Evangélico, eles criaram, o Senai ficou dentro do Colégio Evangélico. Então nós tínhamos curso técnico e tínhamos o menor aprendiz dentro do Colégio Evangélico. Isso na década de 80, né? Aí aconteceu isso durante 80, que se a gente olhar para a economia do Brasil, né, nós estávamos na década perdida. E Panambi estava investindo em educação. Então, isso para mim, é bastante emblemático, né? Fruto da junção dessas empresas, em entender que esse processo era um processo importante, que faria diferença lá na frente. O SESI também, e aí eu gosto de contar a minha história, né? Eu nasci em Panambi e eu estudei em escola estadual, e no oitavo ano, né? A oitava série na época, né? Hoje seria o nono ano, eu fazia turno integral com o SESI. Eu estudava de manhã na escola normal e de tarde eu ia para o SESI. No SESI tinha esporte, a gente tinha aula de reforço. Então, depois disso eu fui para o Senai, fiz menor aprendiz no Senai, e depois eu fui fazer o curso técnico, né? Fiz eletricista no Senai e depois fiz o técnico em eletrotécnica. Depois, um pouco mais tarde, aí na década de 2000, nós tivemos muitas, a Unijuí já aqui, né, em Panambi, mas nós começamos a juntar as empresas e enxergar o seguinte: nós estávamos apoiando muito, e ainda continuamos, né? Tudo isso é complementação que vai acontecendo, né? Mas na década 2000, 2010, nós tínhamos muito apoio para os nossos funcionários, principalmente dessas empresas, em fazer gestão empresarial lá na FGV, em Passo Fundo. URGS, tem muita gente que foi fazer o mestrado profissional, eu fui das pessoas que foi. Muito auxílio na própria Unicinos, com ajuda. Em 2010 também veio o Instituto Federal Farroupilha, aqui em Panambi. Ele nasceu primeiro no aspecto em química e alimentos, mas depois ele foi para o curso de pós-colheita. Esse curso foi importante para nós também, porque todas as empresas hoje, Panambi é reconhecido como a capital do Brasil em pós-colheita, né? Porque a indústria pós-colheita aqui ela é muito importante, principalmente, né, pela Saúr, pela Kepler. A Bruning, ela está na colheita, né? As nossas peças são produzidas para a colheitadeira. Mas a Kepler, Saúr, a Focking tem muito negócio no pós-colheita, né? O Instituto Federal Farroupilha foi um marco importante para nós. Tudo isso acontecendo até 2010, né? Então, é um aglomerado de coisas que vão acontecendo. Em 2014, 2018, 2019, depois a Rafaela vai falar um pouquinho mais, mas começou um movimento bastante importante para nós, que foi os grupos. Começou com os RHs, isso. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente fez, a gente falava, né, vamos compartilhar absenteísmo, rotatividade, todo mundo ficava, nossa, mas será que eu posso compartilhar essas coisas, né? Porque o nosso problema aqui da Bruning era o mesmo problema da Saúr, era o mesmo problema da Kepler, e nós começamos a compartilhar essas informações e conversar sobre os nossos problemas, né, para também encontrar soluções em conjunto. O primeiro grupo que nós criamos, assim, formal, que eu diria que fez importantes entregas para nós, foi o grupo de pessoas com deficiência. Depois a Rafaela vai falar um pouquinho sobre o grupo, que foi criado em 2014. Então, são 10 anos de trabalho. O grupo nasceu com a ideia de, nós temos que cumprir a cota de 5%, né? Nós tínhamos muita conversa com o Ministério do Trabalho sobre esse tema, e ainda temos até hoje, mas a ideia era construir algo diferente, e nós começamos a fazer, depois a Rafaela vai comentar. E surgiu em 2018, um pouquinho mais tarde, um grupo para falar sobre educação.
nós tínhamos, na nossa veia histórica, né, que é presidente da Saúra, a dona Ingrid, ela participou muito mais ativamente desse processo, né? A Bruning foi mudando, mudou o seu CEO, mudou o presidente, a família ficou um pouco afastada, né? Se profissionalizou, a Kepler, a família também saiu, foi vendida, né? A Fokin também aconteceu a mesma coisa, mas a dona Ingrid, ela tinha essa história, até pelo pai dela, né, Katiuska, conhecia isso, e ela compartilhou muito história conosco, de como foi trazer a Unijuí para cá, como foi trazer o Senai, o SESI, né? E esse grupo, ele foi criando forma, obviamente que tudo isso tem dinheiro envolvido, né? Tem patrocínio, tem fóruns que foram realizados. Depois, um pouquinho mais tarde, também a Rafael vai comentar, criou o grupo de saúde mental, que teve lei aprovada para isso. Então, nós criamos um ambiente que as empresas e essas instituições todas que eu falei antes, inclusive a prefeitura, começaram a conversar bastante. E a pandemia, em 2020, ela foi um marco muito importante. Por quê? Porque nós estávamos no meio de um turbilhão de coisas, né? Empresas parando e continua a parar ou não parar, o nosso hospital com sérios problemas, né? Problemas de uma cidade pequena. E o que aconteceu? Se criou uma rotina de reuniões, então todas essas empresas, junto com a prefeitura, começaram a se reunir todas as quartas-feiras para conversar sobre quais ações as empresas estavam tomando em relação à pandemia, né? Se estavam parando, se não estavam, como é que estavam fazendo o restaurante, como é que estavam fazendo transporte público, e começaram a atuar de maneira conjunta, né? Junto com o hospital. Então foi um trabalho muito bacana que foi realizado aqui. Bom, e a pandemia foi acabando, e aí, bom, agora vamos ir incluindo outros assuntos nessa pauta. E a gente trouxe o pessoal da Unicinos aqui para cá também, veio o Junico, veio o Guilherme, Trez, Patrícia. Nós fizemos um grande encontro lá na Cotripal, falando sobre, poxa, como é que a Unicinos pode nos ajudar nesse processo, né? Nós fomos visitar em 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, nós fomos visitar junto com o SESI as escolas técnicas de Sapucaia, nós fomos visitar o Instituto do Senai ali em São Leopoldo. Então nós tínhamos uma série de ideias, mas como organiza isso, né? E na época nós conversamos com a Unicinos e o Silvio veio aqui, o Guilherme veio aqui, o Junico, e a Patrícia ajudou a fazer a seleção, inclusive na época da Patrícia, né? A Patrícia, selecionaram Patrícia, né? E nós fomos formatando o Instituto Agregar, que depois a Katiuska vai falar. O que eu queria falar com essa linha do tempo toda é que o Instituto Agregar é fruto de um trabalho que começou há 120 anos atrás. Não é um fruto de uma coisa que nasceu ontem, né? E às vezes quando a gente fala do Instituto Agregar hoje, né, ou fala da própria associação comercial, a gente tem falado muito sobre o legado, né? A gente espera que daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, um outro Daniel esteja apresentando aqui e contando essa história do Instituto Agregar, que foi importante, que deixou um legado para a cidade, para as pessoas, deixou um legado importante. É isso que a gente espera com toda essa história, né? E depois a Katiuska vai falar um pouquinho mais do Instituto, eu vou deixar para ela. Mas eu também coloquei uma informação no próximo slide, que é uma informação só da Bruning, não é um compilado de todas as empresas. Quando a Rafaela e a Katiuska começamos a falar, eu pensei, nós tínhamos que ter isso aqui de todas as empresas, né? A Bruning hoje, mas eu tenho certeza que essas informações nossas aqui, elas são muito parecidas com as outras empresas, né? Hoje nós temos 2.850 colaboradores, né? O meu primeiro gráfico ali, ele fala sobre a escolaridade da Bruning, então, né? Para a gente ter uma ideia, nós tínhamos 33% em 2012 de pessoas com ensino fundamental completo e incompleto, 56% com médio ou curso técnico, 11% com superior e pós-graduação não tinha ninguém ali, zero.
Em 2017, a gente já tinha, em vez de 11% com ensino superior, 17% com ensino superior. Hoje nós temos, entre mestrado e doutorado, temos 1%, 3% com pós-graduação, 11% com superior, 65% com ensino médio ou técnico, né? E 20% com ensino fundamental. Por que eu trago o gráfico? Porque esse gráfico ele é importante para nós, porque a gente foi fazendo um caminho. E esse caminho foi construído com todas essas instituições que eu comentei e outras tantas que foram agregando a esse time, né? A gente foi modificando o nível de qualificação das pessoas que estavam aqui. E aí, quando a gente modifica isso, a gente vai para um outro patamar de discussão e de conversa, né? Ali nós temos a distribuição etária também, que é um aspecto importante para o município, né? Nós falávamos e discutíamos muito isso, que os filhos da classe média não ficavam em Panambi, isso é uma outra coisa importante, né? As pessoas se formavam aqui e iam embora. Então, como a gente faz para reter essas pessoas aqui? A gente vê que a nossa distribuição ela está um pouco melhor nisso. Mas, por outro lado, a gente vem trabalhando, e aí esses últimos 3 gráficos, né? Gênero, distribuição etária e estrangeiros, são trabalhos que também, a partir das pessoas com deficiência, do grupo, nós fomos expandindo o aspecto da diversidade e da inclusão, né? Hoje, aqui na Bruni, nós temos 104 venezuelanos, 3 argentinos e 2 cubanos trabalhando. Então, num grupo de 2.850 funcionários, a gente tem todo esse grupo de estrangeiros. E aspectos importantes, né? Depois de 10 anos de trabalho com pessoas com deficiência, por exemplo, hoje a gente já tem grupos venezuelanos, por exemplo, surdos, que entram em contato e falam, olha, pode vir para Panambi porque tem empresas que recebem e conseguem receber e são colaborativas, fazem um acolhimento adequado, e isso nos orgulha muito, porque é um trabalho de 10 anos que vem se complementando, e é um trabalho que acontece não de uma empresa só, né? Aqui estão os dados da Bruni, mas é um trabalho que acontece com pelo menos 5 ou 6 empresas que são as maiores aqui de Panambi. E isso nos deixa muito orgulhoso, que são trabalhos que eles nascem sim dentro de uma empresa, dentro de uma discussão, mas que eles vão permeando as outras empresas, e com isso o município vai crescendo e as empresas também vão crescendo. Era isso. Então, meu contexto, depois ficou aberto para perguntas. Vou passar para a Rafaela contar um pouquinho da história dos grupos. Obrigada, Daniel. Obrigada. A questão do contexto, né? Nós dividimos aí também um pouco a fala, e aí eu pensei em reforçar aqui a questão dos grupos que nós montamos, porque lá em 2014, quando teve a criação do grupo de articulação, era exatamente esse contexto que o Daniel comentou, assim, não se falava em ecossistema, em hubs, em startups, pelo menos não no nosso meio aqui, e se falava muito da concorrência. Nós, dos RHs, principalmente, né, nosso maior dilema era, e sempre foi, e continua sendo, a mão de obra, né? E aí se dizia que a gente tinha que tratar as nossas políticas a 4 chaves, para não compartilhar com ninguém, para não ser copiado, para ser um diferencial competitivo. E depois, nas aulas do professor Ivan, eu me lembrava, né, do que a gente falava lá de menos competição e mais colaboração, da questão do trabalhar com a abundância e não com a escassez, né? E a gente foi aprendendo e foi fazendo ensaios com esses grupos, que desde o início, desse primeiro aqui que eu conto a história, porque já é dessa nova geração aí de gestores e de administradores que as empresas têm, né? Muito depois dessa história toda que o Daniel contou aí de vinda de Senai, CEP, enfim, mas que continua essa trajetória aí de inovação. Esse grupo formado por essas empresas que o Daniel comentou ali, por representantes, por gestores dessas empresas, o poder público, as instituições, SESI, Senai, IFE, Instituto Federal Farroupilha, e nasce de uma demanda, né, de uma situação pontual comum a todas as empresas, que era o não atendimento da cota de pessoas com deficiência, e se torna um movimento muito mais amplo do que isso, né? Porque no início era para que a gente tivesse respostas para dar
em conjunto para o Ministério Público do Trabalho. E aí o que a gente percebeu é que a gente conseguia muito mais, a gente conseguiu mobilizar muita sociedade, conseguiu articular muita força comum, né, para esse ponto aqui, que era a inclusão de pessoas com deficiência. No decorrer aí desde 2014, então, foram realizados seminários com presença, inclusive, né, uma bem emblemática foi a presença do Rafael, né, que era o auditor do Ministério do Trabalho, que as empresas morriam de medo do auditor, e nesse momento a gente convidou ele para uma palestra, para que ele viesse conversar conosco, enchemos um auditório, né? E aí continuamos nesse movimento aí em relação à inclusão, e hoje a gente já amplia essa discussão para a diversidade, incluindo outros temas já, né, que são comuns e que a gente precisa também articular. Mas esse foi um dos primeiros movimentos aí que mobilizou e que a gente sabe, né, as empresas aqui, todas que estão relacionadas aí, as maiores empresas, têm mais de 600, 700, 800, nós com 2.000 funcionários, a Cotripal com mais que isso também, que os movimentos que a gente faz dentro da empresa e fora da empresa, elas acabam mudando e articulando toda a sociedade. E a gente trazendo a prefeitura junto, trazendo o poder público, mesmo que mude a gestão, né, a cada 4 anos, no nosso caso está 8 anos, aí agora vai mudar, mas a gente consegue mobilizar também e ter mais força com o poder público também para essa mobilização. Então, esse aqui foi um caso bastante legal que a gente promoveu, uma articulação que depois serviu de cases, e nós fomos a outros municípios apresentar esse case e também compartilhar, né, essa história. O outro grupo que também mobilizamos a partir desta experiência com o programa de educação foi logo na sequência, em 2018, o Grupo de Articulação pela Educação. Daniel comentou antes também da parceria com o Senai com aprendizagem, e acho que todas, né, a maioria das empresas deve ter, aí também é movido por uma lei, mas as empresas também reclamavam da qualidade do aluno que chegava para as empresas. Assim, ele sai do 8º ano, sai do 9º ano e não sabe regras básicas de matemática, não sabe. Hoje as empresas, né, a maioria delas tem o idioma, né, um segundo idioma como necessário, e os alunos do no ensino municipal não vêm com isso. Então, ficava na reclamação, e usando esse modelo aí que nós aprendemos lá no grupo de inclusão, montou-se o grupo também de articulação para a educação, também com as maiores empresas envolvidas, a prefeitura, o SESI nos apoiando na forma metodológica, e a gente apoiou o município na revisão do referencial teórico, inclusive revisando a grade de cursos, a grade de carga horária de cada curso, né? Adequamos, então, por exemplo, inglês, que se tinha uma vez por semana para 2 vezes na semana, conseguimos ajudá-los a pensar em montar um referencial teórico bastante diferente. Esse foi um case também que foi apresentado depois em 2019 no SESI Consciência, lá no SESI, então, para todo o Brasil aí conhecer, foi apresentado em Brasília também no SESI, na confederação aí do SESI, e foi também um novo modelo, a gente foi aprendendo a trabalhar, né, desta forma até chegar em 2019 num outro assunto bastante relevante para os municípios e para as indústrias aqui em Panambi, então, especificamente, né, que é a questão da saúde mental. 2017, nós fizemos um projeto piloto com o SESI aqui na Bruning, e aí esse projeto piloto sobre um diagnóstico de fatores psicossociais aqui no trabalho, e a gente viu que isso era além, né? Não existe um indivíduo no trabalho e um indivíduo em casa, então que se a pessoa tinha problemas ou tinha dificuldades em saúde mental, isso extrapolava a empresa. E aí fomos procurar o município e nos apavoramos com os dados que o município tinha em relação a esse tema. E principalmente nos apavoramos com a rede de apoio, ou a falta da rede de apoio para o atendimento desses casos. E esse grupo se formou justamente para que a gente conseguisse mobilizar também ações e articulações comuns, porque aí a gente abrange mais para a atenção à saúde mental. Não por acaso, também esse foi o meu tema da dissertação, né, do mestrado, depois a saúde mental no pós-pandemia,
mas nasceu desse interesse aqui, dessa necessidade que nós víamos no município. Também se formou uma rede muito importante em relação a isso, com a presença da Secretaria de Saúde do município, articulamos conhecimento, mobilização, construímos gestão sobre os dados, porque o município não tinha nem gestão assim desses casos, eles caíam numa vala comum de tratamento, e a gente sabe que precisa ser um tratamento direcionado, mais ágil, né? E teve uma divulgação bastante importante em 2021. O SESI, então, escreveu e ganhou o Top Cidadania em 2021 com o case de saúde mental no município de Panambi. Então, uma visibilidade bastante grande, porque os resultados eles foram bastante rápidos assim no município. Na época, nós não tínhamos psiquiatra, tínhamos deficiência de psicólogos. A gente conseguiu montar essa rede com o apoio do SESI e do município. Hoje, não é suficiente ainda, está longe de ser, mas é um baita de um caminho trilhado nessa articulação e nessa forma que nós aprendemos a trabalhar em grupo aqui, mobilizando o setor público e o setor privado. E esse ano, um outro ponto bastante importante, que nos orgulha muito, a gente conseguiu que fosse promulgada, então, uma lei municipal para o atendimento à saúde mental, né, específica para a saúde mental no município. Panambi é a quinta cidade do estado do Rio Grande do Sul que tem essa lei, então, voltada especificamente para a saúde mental. Um outro diferencial dessa lei é que ela foi construída a várias mãos, ela não é uma lei criada por um grupo de pessoas. Esse grupo de articulação envolveu usuários, envolveu saúde, envolveu profissionais, envolveu advogados. Então, é uma lei bastante importante para o município e que agora tem muito para evoluir, não é porque está na lei que é cumprido, obviamente, não temos essa falsa ideia, mas sabemos que podemos e temos, e qualquer família, qualquer usuário pode cobrar esse atendimento. Então, foram passos importantes ao longo aí dos últimos 10 anos, que foram também mobilizando esse grupo para, como Daniel bem colocou, na pandemia, trabalhar muito forte a articulação para a saúde física e também mental de todos os colaboradores aqui das empresas também, e aí chegar no ponto que estamos hoje, né, que é onde eu passo a palavra aí para a Katiuska, que é o nosso grande hub, aí, o nosso grande Instituto Agregar, né, que culmina aí com todo esse aprendizado dos últimos anos. Então, passo a palavra para cá, ela vai trocar a apresentação, né, Katiuska? E fico à disposição também para qualquer dúvida. Tá, obrigada, Dani, obrigada, Rafa. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês, então, compartilhando um pouquinho da história de Panambi. Os meus colegas que acompanham aqui também a apresentação, eles brincam, né? Eu sou uma apaixonada por Panambi, eu nasci aqui e tenho uma alegria muito grande de dividir um pouquinho dessa história, né, da nossa cidade. E poder falar hoje aqui, então, e trocar figurinha com vocês, para mim, me deixa muito feliz e muito satisfeita de poder levar o que Panambi tem feito, assim como o Dani falou, a Rafa falou. Tem 2 pontos, então eu vou falar um pouquinho do Instituto Agregar, o que é o Instituto, como que ele surgiu. E Dani, tu esqueceu de falar 2 coisas muito importantes de Panambi, que nós somos reconhecidas como a 4ª melhor cidade para se viver, então, no ano passado, né, em 2023, para cidades até 50 mil habitantes. Então, a gente tem aí um reconhecimento também das ações, acho que também chancela um pouquinho do que tem sido feito, né? E eu também destaco aqui todas essas empresas, né? As empresas maiores aqui de Panambi, todo o conglomerado. Nós temos em torno de 189 indústrias aqui em Panambi e outras em torno de 670 que exercem atividades para essas empresas. Então, o nosso case de Panambi, ele é muito interessante por isso que a Rafa falou também, da colaboração e de tudo que Panambi gera através dessas maiores empresas, né? E a importância e a relevância de que nós produzimos equipamentos para 42 países, mais de 42 países.
tá? Então, acho que são 2 pontos que eu trago aqui que são importantes e que são motivo de orgulho, sim. Eu falo também disso né? Eu trouxe aqui também o modelo de quádrupla hélice. A minha defesa foi em cima do quanto a gestão do conhecimento da cidade e o conhecimento também, né, que nós temos com o Hub vem ajudando também a continuar nessa transformação. Só compartilhando, eu só queria falar um pouquinho da Saúl também. É a empresa onde eu trabalho, nós estamos indo, então, caminhando para o nosso centenário. Eu acho que o desafio de pessoas, ele é comum a todos nós, como cidade, como empresas, mas a Saúl aí também tem um mega desafio, e é isso que eu trago. Nós temos aí uma expansão robusta para os próximos anos, e estamos aí também tentando formar e trazer, né, mão de obra para cá, e participar justamente dessa construção de conhecimento. Mas, voltando à história do Instituto, o nosso grupo de RHs iniciou em 2008, tá? Em Panambi, as nossas discussões, os nossos encontros. E, assim como o Dani falou, todo o movimento da inovação que nós tivemos, da educação, desculpa, em 2016, nós fomos estudando um pouco disso, a dona Ingrid, que é a nossa CEO, toda a formação do seu Ernesto, que é o pai dela, né? Então, foi a segunda geração da Saúl, nós estamos entrando na 4ª geração da família. Então, eles estudaram em São Leopoldo, e a dona Ingrid teve, sim, um papel muito importante de tentar trazer a qualidade da educação também para Panambi, que isso fosse uma característica da cidade, né? Que já foi no passado muito forte, a gente está tentando retomar isso. E ela tem uma frase que ela usa aqui conosco, que é: não existe uma empresa rica numa comunidade pobre. Então, assim, é como que a gente transforma o ambiente em que a gente está, fazendo, então, através da educação, do conhecimento, né, de que as pessoas tenham esse acesso. O Dani falou todos os movimentos que a gente fez para a formação de pessoas, instituições renomadas, né? E a Dom Cabral também esteve conosco aqui na Saúl também durante muito tempo, e levando pessoas também para Nova Lima, em Minas Gerais, para fazer formação. Então, mostra que nós tentamos, como acho que além das empresas, muito como cidade, também trazer e levar as pessoas a adquirir esse conhecimento. Não vou ser redundante, então, em 2022, nós iniciamos a implementação do Hub aqui. A Patrícia e a Unicinos, então, nos auxiliaram muito na busca de um profissional para assumir toda a gestão do Hub, né? E ele teve a instituição dele em 2022. Nós assinamos, então, um termo de compromisso com a Unicinos, e aqui eu destaco muito a participação do professor Silvio, que nos ajudou desde o início dentro do Hub. O professor Daniel também teve alguns insights conosco aqui, e toda a mobilização pensando numa 4ª hélice, né, no modelo de 4ª hélice, que nós temos, então, o poder público conosco, a associação comercial, né, e eu vou mostrar isso na sequência. O que é o Agregar? O Agregar é um instituto, nós somos uma ICT, ele é um hub de inovação, não tem fins lucrativos, tá? Ele é totalmente dedicado ao desenvolvimento regional aqui do interior, voltado para a nossa região, né? E nós acreditamos no potencial de talentos locais e no caminho, então, da inovação e da educação para um crescimento econômico e social. Quem faz parte, tá? Toda essa discussão também já foi dita, nós nos reunimos toda 4ª-feira de manhã, então tem uma pauta, nós discutimos isso entre as 6 empresas que são as mantenedoras, a Bruning, a Kepler, a Cotripal, a Saúl, a Fokin e a Trominc, e nós temos aí, então, a participação do poder público através da prefeitura e da nossa Associação Comercial e Industrial de Panambi. Trago algumas ilustrações também aqui. O Agregar, ele tem tentado trazer também algumas coisas para Panambi voltadas a incentivos de investimentos, né? Nós poder trazer investimento para cá, trazer visibilidade, trazer mais conhecimento, né? Toda a cidade, Sebrae, tem se envolvido também, o Senai, todos os entes aqui, para que a gente consiga fazer com que Panambi avance nisso e também se torne um diferencial competitivo como cidade. Um pouquinho das nossas conexões atuais, né? Aí, também destacada a Unicinos, o Dani já falou do Sebrae e de tantos outros entes, do Instituto Federal Farroupilha, né? A Unijuí é a nossa universidade local, nós temos um campus aqui em Panambi também, e todo o movimento que a gente está tentando fazer para correr, então, atrás desse conhecimento para cá.
Destacar também algumas ações de sensibilização que o Instituto tem feito para a cidade, né? Nós começamos com ações chamadas de Café com Inovação. A Paola já esteve aqui conosco, também falando um pouquinho sobre o tema de inovação, e a intenção é desse modelo que cada empresa, né, principalmente as mantenedoras, que pudesse trazer um profissional para falar e desmistificar um pouquinho dessa questão da inovação. E aqui, quando eu falo em desmistificar, a Rafa falou de que muitas coisas a gente fica pensando, poxa, isso é um segredo da empresa A, um segredo da empresa B. Na inovação também é, porque trabalhar com hub é, de certa forma, pensar numa inovação aberta. E isso também envolve segredos, né? São segredos industriais, muitas vezes, que a Saúl vai ter uma estratégia, a Bruning vai ter outra, a empresa X vai ter outra estratégia, mas é o que nós, como cidade, né, e como empresas, conseguimos ver de comum que a gente possa buscar isso em conjunto para avançar. E tem muitas coisas que a gente tem em comum, tem muitas dores em comum e tem muitas tecnologias que as nossas empresas também utilizam de maneira simultânea e comum. Então, nós trouxemos tanto para... E aí também outra estratégia de cada empresa, ela muda o nível de maturidade de gestão dentro de cada empresa e como que a gente ia trazer o tema, né, para dentro das empresas. Então, a Unicinos também capitaneou um curso de sensibilização para inovação, onde então cada empresa colocou as pessoas-chave lá para falar sobre o tema inovação e com isso a gente também tentar incorporar isso dentro das companhias. Outros movimentos, além de cursos, sensibilizações, workshops, né? A Patrícia, que é a nossa gestora hoje do Hub, ela que capitaneia todo esse trabalho dentro do Agregar, né? Ela está coordenando todo o trabalho e nós, como empresas, entramos, então, com aquilo que a gente diz de direcionamento e também de trocar algumas ideias quanto ao foco, né? E ela tem trazido muitas coisas para cá, né? Tentado fazer conexões. Eu digo que em 2 anos, nós completamos agora em outubro 2 anos de Instituto. É jovem ainda, é um instituto jovem, mas que tem muita coisa ainda por fazer e para entregar para as empresas e para a comunidade, mas com muitas ações que já aconteceram e que a gente já colhe alguns resultados, né? Conexões com startups. Aqui eu trago também a Patrícia, que fez essa apresentação, destacando aqui algumas startups que a gente já tem, ações e empresas que já estão participando de desafios. E aqui um desafio que a gente destaca é a própria questão agora após o evento que a gente teve aqui no estado das chuvas, né, da enchente. Alguns desafios que eles já estão trabalhando aqui, que é destinação de móveis e utensílios, algumas coisas ligadas ao meio ambiente também, e que o pessoal está tratando. O IEL Lab também é uma parceria que o próprio Agregar já fez, então trabalhar junto, que isso é um braço também do Sistema S, né? A Startup Connect é poder também o Agregar fazer as conexões. Assim como o Daniel falou, nós estamos a 380 quilômetros da capital, e quando nós visitamos, para também, quando começou o Instituto, nós visitamos muitos outros hubs, né? E visitamos aqui no Sul o Caldeira e o Instituto Hélice em Caxias, e como que também esses outros institutos podem trazer conhecimento e fazer essa troca de figurinhas para que a gente pudesse se inspirar em algumas atividades, algumas ações, e a Patrícia tem tentado fazer isso aqui, ela destacou a Inova Bento, a própria questão da Criatec, né, junto com o Agregar, e ações de conexão com o ecossistema de inovação. O seu Summit, quando nós começamos a participar, o Angelim esteve junto com a Patrícia no pré-seu Summit, tiveram um painel dentro do seu Summit, outras feiras ou movimentos que têm acontecido aqui na nossa região, Fenamília, Cruz Alta, Horizontina, que também é perto daqui, ações junto com o Senai. O pessoal participou, tem uma feira muito forte aqui na região, quem conhece, não me toque, conhece talvez a Expo Direto, né? A Mercopar acontece em Caxias, teve um movimento do Eli Summit em Santa Cruz, então ela está tentando, como Agregar, também participar desse ecossistema de inovação, para que a gente também consiga se inserir e trazer alguns insights para dentro da nossa cidade e também do nosso hub. O mais novo, então, digamos assim, que é capitaneado pelo Agregar e tem participação do Sebrae,
que é um ecossistema de inovação de Panambi, e vocês podem ver ali no fundo a nossa borboleta, né, que significa, também faz parte da nossa identidade como cidade, e o nome, então, desse ecossistema é chamado de Nova Blau, né, que vem do alemão. E nós tivemos um grande movimento que eu acho que consolidou muito a atividade do Agregar em Panambi, foi o primeiro Fórum de Inovação que nós tivemos em 2023. Tá? E aí nós tentamos trazer alguns palestrantes referência, o Daniel esteve aqui conosco, e nós tivemos em torno de 510 participantes no ano passado. Esse ano nós tivemos, então, a segunda edição do Fórum de Inovação, e nós conseguimos aumentar aí a participação de pessoas no fórum, aumentamos o número de cidades, tiveram 27 cidades participando conosco, 86 organizações, o que era um dia virou 2 dias aí de fórum, também com alguns movimentos bacanas. Nós tivemos uma participação, inclusive, de um palestrante que estava no exterior, também trazendo um pouquinho das conexões do que o mundo também vê, né? E não só também local, estado, país, mas também como que o mundo está trabalhando com isso. Um outro movimento social que o próprio Agregar também desenvolveu junto foi a Startup Weekend, que o movimento reuniu 88 participantes, e são jovens, né, que puderam estar num final de semana mergulhando no tema de inovação e também tentando fazer um projeto de uma empresa, né? E algumas dessas iniciativas, inclusive, estão sendo incubadas pela nossa universidade local, que é a Unijuí. Então, quando eu digo que o trabalho ele vem rendendo, é porque está tentando se fazer um trabalho na comunidade, além das empresas também. Falei rápido, mas isso é um pouquinho, então, do que é o Instituto, né? E eu acho que alguns de vocês já têm contato, tem panambienses aqui, alguns colegas que estão conosco, mas é um pouquinho do movimento, eu acho, do que nós estamos tentando fazer como cidade. E eu sempre digo assim que o poder público tem o seu papel, a universidade, a educação tem o papel dela, mas Panambi tem uma característica muito forte, que é a iniciativa privada. Eu creio que muitas dessas iniciativas, elas, talvez se nós esperássemos só pelo poder público, elas não teriam acontecido, e se tivesse esperado por uma empresa, talvez também não. Eu acho que é a colaboração, a união de vários entes aqui, para que a gente pudesse fazer e estar, né, no meio dessa transformação que nós temos como comunidade local e como Panambi. Então, muito me orgulha falar disso, e dizer que a gente ainda tem muitos desafios, né? Mas que a gente vem aqui falar do que funcionou e do que a gente tem como orgulho de falar. Então, eu acho que da minha parte, do Agregar um pouquinho, seria essa a minha fala. E estamos à disposição para algumas perguntas e dúvidas. Parabéns a todos, né, de Panambi, que estão hoje na voz aí do Daniel, da Rafa e da Catiusca, né? Mas eu acho que os parabéns são a todos, a toda essa região. Lídia, que levantou a mão, começa aí, Lídia. Abre o microfone que está fechado. Levantei a mão antes de ir embora, porque eu queria dizer para... Eu estou encantada, sabe, assim, ao trio, a Panambi, porque a convivência que eu tive, né, no caso com a Bruni, me mostrou o quanto, historicamente, era uma empresa que tem como valor a educação, a formação das pessoas. Né? E escutando vocês, eu não tinha noção de todo esse processo histórico para chegar como está hoje. Então, assim, Daniel falando assim, sabe, historiando, eu fiquei pensando, né? Gente, a gente é isso, né? A gente consegue ser hoje como vocês conseguem ser hoje o que vocês são, porque teve toda essa história. Eu fiquei encantada, quero assim dizer que estão de parabéns mesmo, né? Eu sou fã de Panambi, né? Só não nasci em Panambi, mas eu sou fã de Panambi. Valeu, viu, pessoal? Ainda dá tempo de vir morar aqui, Lídia. Vou tirar meu passaporte panambiense. Boa, verdade, Lídia, verdade. Muito bom. Vivian. Eu vou me repetir também. Eu estou encantada também, encantada, e achei muito importante ali no começo a contextualização. Porque muitas vezes a gente olha só uma foto, tá, que legal isso, mas qual é a história que tem por trás
desde o início, toda essa lógica assim, que foi sendo construída. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu amei, que o Daniel dizia assim, que lá em 80, na década, dito como uma década perdida, Panambi foi investir em educação e acreditou em educação. E às vezes hoje a gente, a Patrícia sabe que no meu mestrado eu falo muito sobre a questão de paradoxo de curto e longo prazo, ela sabe que essa é uma coisa que me angustia muito nas indústrias, na vida das pessoas no mundo, né? E tipo, se ela acreditasse só em curto prazo, eles não teriam investido em educação lá. E por acreditar também no longo prazo, e hoje se fala muito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A gente conseguir investir no curto, no médio e no longo prazo. Né? Quando eu dou treinamento de liderança, sempre eu falo o seguinte para eles: olha o seguinte, essa decisão que eu estou tomando hoje, qual é o reflexo que ela, como é que ela vai estar de pé amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? E aí você vai ter mais convicção para decidir. E então, essa lógica de mesmo quando parece que a gente não vai ter o retorno agora, mas a gente vai ter retorno no futuro, vocês têm que contar para o mundo essa frase. Para todo mundo acreditar, tipo assim, vamos investir no futuro, porque ele chega bastante forte, promissor. Eu estou encantada. Vou até falar, se eu vou ficar falando meia hora. Parabéns, pessoal, muito bacana mesmo. Legal, É verdade. obrigado, Lívia. Uma coisa que é importante, né, nesse processo de trabalhar com as pessoas, né, a Rafaela conversamos muito, e dentro dos grupos do RH também, se a gente fazer uma análise, esses dias nós pegamos os dados nossos da Bruning, né, em 10 anos, de 2014 a 2024, nós formamos 1.200 jovens. Ou em cursos, ou na aprendizagem, ou no estagiário, ou trainees, então, de diferentes, né? Então, trainees lá que já tem pós-graduação e tal, estagiário, isso é formando o jovem, não é tipo, eu tive bolsa da Bruni na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, isso não contamos só os jovens, né? O que acontece com isso? Hoje, se a gente pegar do nosso time de formação, 80% das pessoas que a gente consegue promover são internos, não são externos, né? E isso parece tão longe, mas é um trabalho que começa lá atrás, né? E é trabalho de formiguinha. 2014, 2015, a Patrícia conhece o nosso centro de treinamento aqui, a gente fez, em 2014, 2015, nós tínhamos 3.400 funcionários. Nós chegamos no final de 2015 com 1.700, 50% a menos. Em 2015, nós inauguramos, a Ju conhece aqui, a Lídia também, inauguramos o nosso centro de treinamento, 1.200 metros quadrados, em 2015. Isso é um aspecto muito importante, porque o que estava se pensando ali não era no ano de 2015, nem 2016, que não foi um ano maravilhoso, né? Mas foi no 2018, 2019, que nós voltamos a crescer, 2020, né? Teve a pandemia e tal, e depois a Bruni estava muito diferente do que aconteceu lá em 2014, 2015. Agora nós estamos chegando no número próximo a 3.000 funcionários, né? Mas isso faz parte de uma jornada, né? E por isso que são empresas tão longevas, né, Daniel? Empresas de 50 anos, 70 anos, porque realmente empresas que trabalham pelo futuro. Pelo futuro, então, exato. Então, todas as decisões têm este olhar. Muito bacana. Exato. Te cortei, Lídia, desculpa. Não, isso, perfeito. É que o Daniel não comentou, mas eu queria acrescentar aqui que, olha, sem sombra de dúvidas, assim, acho que de umas 160 empresas clientes que eu já trabalhei, a Bruni é um caso à parte no sentido de que eles têm 3 diretorias, 12 gestores. Se eu estou enganada, mas era essa dos 3 diretores, todos, né, com só um que é doutorando agora, né? Mas 2 doutores e 1 doutorando, ou seja, 100%, né? E dos gestores, Rafa me ajuda aqui, 12 dos 12, eu diria que eu sempre comento isso, né, nos grupos. 10 tem mestrado, Lídia. 10 tem mestrado. Fora o que tem né, deles também tem doutorados. Então, isso é raro, né? E é um diferencial, né? Eu vou pegar esse gancho da Lídia, assim, eu primeiro quero começar com um comentário que eu acho que a Lídia e a Vivian já fizeram. Eu tive e tenho
de conviver, né, academicamente, com o Daniel, com a Rafaela, com a Katiuska, e a gente não tem o quadro inteiro. E eu acho que o mais bacana é ver o quadro inteiro, né? Então, muito obrigada por esse momento, por trazerem essa riqueza aqui para nós. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá com... Lídia, mas dá para acho ouvir. que fecha o teu, Lídia, talvez. Não sei se tu tá em 2 equipamentos, não sei. E agora? Ah, tá. Tá. E aí eu ia escutando e ia fazendo as conexões. Estamos nesse grupo de pesquisa, o que é delicioso, né? A gente ter esse espaço aqui nobre para poder fazer essas conexões com um tanto de temáticas, de artigos que a gente vem estudando e às vezes a gente não consegue de pronto pegar casos práticos, e o de vocês, assim, fizeram, sabe, eu ir gabaritando uma série de temas que a gente trabalha em aula, que a gente estuda, e que aqui tem uma rica ilustração. Então, não quero me estender, porque quero que outras pessoas também tragam isso. Quer falar, Vivian? Prometo que eu vou falar mais, só mobilizar. Mas quando vocês falavam agora, olha o que vocês acabaram de falar. Vocês acabaram de falar que mesmo lá com menor número de funcionários, num ano não tão bom, investiram no futuro, né? Aí, quando eu fiz a minha pesquisa, um dos recortes para analisar curto e longo prazo, o paradoxo, era... Chegamos à questão de pensamento complexo, integrativo, da pessoa realmente conseguir olhar o todo. E daí, quando eu dividi as pessoas que eu entrevistei por pessoas que tinham ou não mestrado, a gente deu para perceber um viés de uma capacidade melhor, né, de conseguir fazer esse pensamento complexo e integrativo em quem tinha mestrado, do que os demais. Eram só diretores e conselheiros e presidentes. Então, as coisas elas começam a conectar, né? Perfeitamente ilustrado, né? Dizendo. Então, só para fazer esse comentário muito interessante de ver na prática isso acontecendo. Muito, muito bom. Eu também fui pensando aqui, lembrei de um artigo que discute a questão... Oi, Georgiana? Como é que eu não estou conseguindo levantar a mão? Então, quando eu falo, não tem problema. Não estou conseguindo aqui. Tá, quer falar? Posso falar, Patrícia? Termina? Pode, claro. Termina. Não, eu fiz uma série de anotações nesse sentido, assim, então acho que o que vocês trazem conecta, né, com artigos, por exemplo, que falam da mentalidade de crescimento a partir de uma crise e estudam a pandemia como ilustração, e vocês nos mostraram isso, né, um problema que é avassalador, levou a uma busca de solução que inicia como temporária, que são os grupos, e isso, então, passa a ser uma aprendizagem internalizada e gera uma mentalidade de crescimento, de abundância, né, como o Ivan fala. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente discutir muito lembro sempre do artigo do Alan, né, a questão do RH sustentável. O RH sustentável hoje ele não está olhando para dentro das empresas, ele está olhando para o seu contexto, o seu entorno, porque também ficou brilhantemente ilustrado aqui na fala de vocês, né? Então, sim, se quisermos... Como é que é a frase lá, Katiuska? Que não tem empresa rica... Não existe uma empresa rica numa comunidade pobre. Isso, então, o RH ele tem que pensar processos e políticas para dentro da empresa, mas isso não tem crescimento se não se conectar para fora da empresa. Achei bárbaro a questão dos números de estrangeiros, Rafaela, não tinha essa noção. Eu estou orientando hoje um trabalho na graduação sobre interculturalidade e já fiquei louca assim para botar a Larissa a ouvir vocês, porque ótimo, que bom fazer isso. Por exemplo, ela estuda numa empresa multinacional, enfim, já com uma trajetória de interculturalidade. É legal, é bacana, mas eu acho que escutar casos como esses, que são organizações em que, num primeiro momento, a gente não pensa, lá é intercultural, né? E isso está acontecendo, é uma ação de gestão de pessoas super inovadora, super contemporânea, e vocês provam que está lá, né? Lá em Panambi. Um outro ponto que também não dá para a gente passar batido sem discutir, a Rafa já falou do olhar para a saúde mental, né, desse alinhamento das práticas de gestão de pessoas, pensando em liderança e a inovação como atributos de cidadania. Toda a fala de vocês, ela tem a ver com essa construção
de uma gestão de pessoas que investe em cidadania, que entende a educação como fator de alavanca para negócios. A gente tem ainda, né, por questões disciplinares, o conhecimento repartido aí em áreas, né, na própria universidade, em escolas. Estou vendo aqui a Josi, que é da engenharia, nos acompanhando, né, mas frequentemente a Regina, que estava aqui conosco também, da área de humanas, porque fez gestão educacional e outros tantos aqui, frequentemente soluções vêm de maneira interdisciplinar. E ficou muito bem ilustrado. Se a gente quer organizações melhores, a gente tem que pensar em educação cidadã. O líder que está dando bons resultados dentro da organização, ele com certeza ou já faz isso no seu contexto social, ou tem potencial para fazer e às vezes é mal aproveitado. E aí, só para não me alongar e passar a palavra para a Rúbia, que está ali com a mão levantada, A Georgiana me pediu ocorre primeiro. assim... A Georgiana tinha desculpa, pedido. Georgiana, que estava sem... perdão, Georgiana. Mas me ocorre muito a ideia de que, se a gente tivesse que botar um novo título no encontro de hoje, eu colocaria o grande poder do pequeno, né? Ou seja, esse grande potencial que às vezes a gente não consegue dar conta se a gente for pegar metrópoles, né, maiores. Parabéns, fantástico, assim. Jana, desculpa, querida, mas realmente olhei a mãozinha e me esqueci da combinação anterior. A palavra é tua. Não, tranquilo. Bom, eu queria colocar que eu também estou encantada de ver o agregar, né, a apresentação em si, mas queria também compartilhar aqui que a Panambi é uma grata surpresa, foi na minha vida assim, profissional, porque os recursos humanos entram em contato com a gente e na área que eu atuo, às vezes não vem RH, normalmente vem tecnologia, vem outras frentes, né? E aí eu chego, e eu dizia muito isso para o Daniel, e a Rafa também deve se lembrar, que eu dizia assim, existem 2 RHs que eu vivenciei na minha vida profissional que me chamavam muita atenção, a maneira que se conduzia, né, com recursos humanos. Então, assim, eu fui muito abraçada por essa cidade aí, durante um ano eu fiz 59 viagens dirigindo para ir, muito interessante, porque assim, eram reuniões que começavam meio-dia, 1h, e eu me deslocava cedo, tive a primeira experiência de dormir na estrada, parando, mas porque eu queria chegar, né? E fui assim, e foi uma experiência maravilhosa, com a cidade em si, que em outros momentos, até propagandas eu posso fazer da própria cidade, de coisas que eu aprendi a gostar e conhecer, né? E as pessoas que eu também tive essa grata também de poder me relacionar, né? Então eu fico, além de achar sensacional e com certeza vou me aproximar de vocês com isso aí, com essa proposta, achei encantador, eu acho que são essas coisas que fazem a gente vibrar, né? Ontem mesmo eu estava vendo não é a ver com isso aqui, mas vendo um negócio da Cacau Show, e aí me inspirando, porque tem lideranças que inspiram a gente, né? Que inspiram muito, né? Então eu diria assim para vocês que esse caminho, a maneira como a Catiúcia trouxe também, o Daniel e a Rafa, são inspirações, né, para a gente, de movimentos que impactam muito, né, a sociedade como um todo, né. Então, às vezes, de formiguinha em formiguinha, a gente vai indo e vai conseguindo, né, resultados tão significativos e interessantes, né, e com certeza, Daniel, a gente que acompanha outras instituições, assim, daqui a muitos anos, tu vai olhar para trás e tu vai dizer, né, meu Deus, né, eu participei disso aí. E a escola também, eu fiquei muito emocionada de ver tu falando da escola, porque eu fui nessa escola conhecer, a escola de Panambi, e realmente, assim, é bem isso, né? Porque teve toda essa situação da educação, dos técnicos e tudo, né? E é uma escola que a cidade tem muito orgulho, né? E é linda a escola, realmente. Então, assim, parabéns para vocês. Eu queria muito estar aqui hoje, podendo escutá-los, né? E deixar aqui meu registro, né? Meu depoimento de emoção por vocês, né? Pelo trabalho, por tudo que vocês vêm conduzindo, pelos resultados de estudo, né? Acompanhei a Rafa, o Daniel agora, né? Com a tua finalização, teu doutorado, né? Mais do que parabéns. E a Catiúcia também agora entrando aí nesse rol, né? Do estudo, o estudo também da universidade, para mim aqui, da Unicinos, eu sempre tenho muito orgulho, eu falo muito para todo mundo, porque ele realmente alavanca, né? A gente consegue, né? Fazer essa questão da atuação com responsabilidade, né? Então, a universidade,
junto com as organizações, como isso é importante, né, e relevante aqui, os nossos professores e tudo. E é isso, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, assim, quantos depoimentos em forma de presente aqui, né? Que bacana isso. Agora sim, Rúbia, seja bem-vinda, antes de mais nada, acho que é a primeira vez no nosso grupo, né, Rúbia? Isso, primeiramente, muito obrigado por abrirem as portas aí para eu participar, né? Sou panambiense, nascida aí, sempre brinco, eu desde o primeiro dia de vida eu estava dentro da fábrica da Kepler, Bruning, que você construiu desde o primeiro tijolo, brinquei na areia das primeiras cargas de areia lá, brinquei também, e assim, cheguei a fazer parte do indicativo ali que o Daniel trouxe, né, de que muitos filhos aí de desafios que enfrentaram, né, que os filhos dos moradores aí saíam para outra cidade, para os outros estados, né. Hoje eu moro em São Paulo, sou executiva de benefícios na Fleetcor, né, a atual Corpay, né, e trabalho atualmente aí direto aí com o RH, né, acompanho os desafios, a Fleetcor mesmo tem o seu desafio aí de abranger outras áreas, né, sem ser os grandes centros comerciais, as grandes capitais, né, e eles me colocaram, assim, um grande desafio de abranger a área do Rio Grande do Sul, né, então estou trabalhando e, assim, o nosso desafio também é trazer, aprimorar, agregar mais valores aí, né, para os desafios que o RH tem enfrentado aí no abstencionismo, na rotatividade, né, foi muito legal, importante, né, dessa informação ali de que a Prefeitura de Panambi já tem aquele programa de saúde, né, mental, né, inclusive, graças a Deus, o governo já tem começado a se preocupar mais aí com os colaboradores, né, inclusive o Lula já agregou aí uma lei, né, que é para cuidar da saúde mental, né. Agradeço muito poder participar aí, espero poder trazer bastante informações e compartilhar bastante coisa com vocês. Nossa, nós que agradecemos, que bom, né? Uma cidadania de Panambi, mas com atuação em São Paulo, isso? Na verdade, eu estou atuando em São Paulo, mas também estou atuando com empresas aí do Rio Grande do Sul. Legal, legal. Muito obrigada aí. Que bom, Prazer que te bom conhecer, ouvir. Muito bom, que bacana. Eu vi que a Regina colocou uma frase ali no chat, não sei se vocês conseguiram ler. É uma frase potente também para aquilo que a gente está discutindo aqui, né? Sim, acho que agora eu consegui ver. E a semana passada a gente visitou uma empresa e o proprietário também que me marcou muito. O proprietário ele disse assim que a empresa ela é do tamanho do conhecimento que ela tem, né? E isso para mim é muito forte também, porque quando você fala em conhecimento, de alguma forma você precisou adquirir ele, né? E como que eu estou fazendo? Eu acho que a educação ela tem um papel sem. A educação é preparação para a vida. A Educação é a própria educação vida. a educação não é preparação para a vida, a educação é a própria vida. Ou seja, não dá para a gente fazer esses descolamentos, né? E por outro lado, assim, não sei quais são os comentários e provocações que vêm, mas por outro lado, como ainda temos um desafio grande falando da área estratégica de gestão de pessoas, enfim, assim, amplo contexto, de entender que o seu papel é muito mais do que gerir os processos dos clássicos subsistemas. Quão rico ouvir a fala de vocês e ver que temos profissionais, sim, que são formados para entender a estratégia de gestão de pessoas dentro da organização, mas principalmente com uma conexão indiscutível com a sociedade, com o seu papel político, social, cidadão, né, fazendo com que a organização se aproprie desse protagonismo e que as pessoas a serem geridas percebam essa conexão e atuem, né, nos seus papéis dentro ou fora da empresa com muito mais educação. É disso que a gente está falando. Acho que o Freitas e o Daniel. Bom, eu vi que entrou aí o aviso que está chegando ao fim a reunião, não podia deixar também de agradecer, né? Sei que eventualmente vocês podem ter os seus compromissos.
E 1 hora e meia aí, desse tempo, desse time especial, eu sei que é valioso. Então, Daniel, Rafa, Catiusca, assim, olha, queria também, né, todo mundo já falou, mas agradecer muito, assim, o cuidado que vocês tiveram com o grupo de pesquisa. Imagino, né, que vocês se organizaram, né, cada um falou um aspecto, assim, isso demonstra, assim, o respeito e o cuidado que vocês têm, né, que é fruto aí dessa educação aí que a Patrícia falava. Eu fiquei muito satisfeito também. No meio eu tive um contratempo aqui, mas consegui, entrei pelo celular e fui ouvindo, agora voltei para o Note aqui. Esse Teams hoje tá matando. Mas, assim, fiquei muito feliz, então, só para agradecer mesmo, deixar esse registro aí. Deixei o link do nosso grupo aberto do Whats, né? E a gente se comunica também pelo LinkedIn ali do PPGN, né? Sintam-se parte do grupo todos aqui, né? Todos que não têm, assim, aquela compromisso, tem que ir toda quinta-feira, última do mês, não. Quando você puder, tiver reunião, sempre vai ser bem-vindo. E quem quiser ano que vem apresentar um tema, falar alguma coisa, trazer uma ideia, uma sugestão, vai ser muito bem acolhido, muito bem-vindo. Eu queria aproveitar, Patrícia, uma fala tua, que eu acho que é bem importante, que eu tenho conversado bastante com a Rafaela sobre isso, né? Sobre como a gente pega o modelo de RH, né? E aonde tu coloca as áreas, inclusive na sub-área, isso faz uma diferença tremenda, né? Total. Na época, o menor aprendiz, né? Nós tínhamos lá 120 menor aprendiz, né? E aí, eu contei agora recentemente isso, porque nós estamos tentando fazer uma outra mudança que é importante. E o menor aprendiz para a Bruning, até 2014, ele era considerado um aspecto social, porque é obrigatório, está na lei, né? Tá na lei. 5%, isso. Sim. Então, e na época eu fiz o cálculo, né, de quanto a gente pagava de compulsório para o Senai e quanto custava ele, porque nós pagamos meio salário mínimo para o menor aprendiz, né? E nós mudamos essa lógica do social e levamos para a educação corporativa. Porque a educação corporativa pensa o seguinte, cara, eu estou treinando esse cara e eu quero reter ele, eu quero trazer ele para cá. E o social, não, ele está atendendo uma cota. E aí eu estou formando e nem sempre a formação vai... Quando a gente pegou isso, eu trouxe para a educação corporativa, nós fomos olhar o curso, como se fazia o curso, né? E aí nós começamos a criar cursos específicos para a Bruni, para reter as pessoas aqui. E isso mudou. Hoje, quando a gente, 10 anos depois, né? Isso parece uma coisa natural, assim, mas tem muita empresa que olha esse aspecto dentro do aspecto social e não do aspecto de educação corporativa, né? Isso é estratégia, né, Daniel? Exato, exato. E agora nós estamos numa discussão tremenda aqui já faz alguns anos, né? Rafael e eu temos uma ideia fixa, mas aí precisa convencer um monte de gente, né? Mas o aspecto da saúde, né? Nós temos hoje a saúde, o plano de saúde lá com a Unimed e tal, e nós pagamos. E nós temos um centro esportivo muito grande, tem academia, tem quadras de futebol e tal, né? E a gente também tem o plano de saúde nos benefícios e a parte esportiva na parte social. E nós temos falado, cara, nós temos que levar a parte da associação lá do centro esportivo para a saúde, porque a gente vai trabalhar o aspecto da saúde preventiva, né? Vamos agir antes de acontecer as coisas, né? Total. Mas é um paradigma difícil, porque as pessoas entendem o plano de saúde como um benefício, né? E entendem o centro esportivo, toda a nossa, também como uma coisa, assim, bom, não vinculada uma coisa com a outra. É para lazer. É para lazer, exato. E olha só que importante. Mudar essa lógica é uma lógica difícil, né? Tanto saúde quanto lazer repercutem em desempenho organizacional. Não tem mais dúvida em relação a isso, são muitos estudos. Exato. E é um aspecto importante, porque o SESI, por exemplo, ele vem trabalhando conosco em pesquisa, bastante nesse aspecto da saúde preventiva, né? E a gente vem conversando com a gente tem casos de sucesso de ação de saúde preventiva
que reduz custo do plano de saúde enorme. E o plano de saúde é um dos grandes problemas de RH, de gestão de recursos humanos, né? Mas é uma longa caminhada, e a gente fala, né? A gente começa discutindo isso vai criando forma, e daqui a pouco vira. Muito bom. Eu lembrei do caso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Pioneiros se caracterizam por longas caminhadas, né? Por isso são pioneiros. Exato, exato. Olha, o professor Freitas fez uma fala há pouco, lembrando da riqueza do tempo de cada um e também do limite de tempo que estabelecemos para o grupo. E dentro da formalidade, isso a gente sempre pretende respeitar. Mas tal qual um ambiente onde a gente aprende e interage, se relaciona, como é na sala de aula física, se quiserem seguir falando, depois que a aula terminou, que a reunião terminou, a gente tem tempinho aqui e os demais sintam-se à vontade, porque a gente se entende os compromissos, né? Enfim. Eu queria dizer que eu adoro estar aqui nesse grupo com vocês. Eu vou me retirar, mas adivinho por quê? Por uma boa causa, porque eu tenho a minha aula de ginástica agora e essa semana eu faltei, porque vocês sabem que essas coisas da gente de trabalho vão invadindo, né? E hoje a minha meta era, hoje eu não vou faltar a minha aula. Então eu vou agora às 19 horas, tenho que me deslocar aqui. Mas assim, te acompanhamos, parabéns. Parabéns para todos aqui, por estarem aqui, por dedicar esse tempo. Obrigada, Brunen, Saur, pelo trabalho de vocês. E a gente sabe, realmente, quem tem resultados assim é porque faz um caminho longo, né? Que muitas vezes o pessoal nem vê, né? E a gente chega e vê esse resultado, assim. Então, na verdade, é fruto de muito esforço isso aí, né? Parabéns, gente. Um grande abraço no coração de todos. Eu estou indo. Beijo, Tá? Jô. Obrigada pela presença. Tchau. Gente, também estou indo então, mais uma vez, um abraço a todos. Bom revê-los. Tchau, Freitas. E até breve aí. Tchau, tchau. Até. Tchau. Eu tô vendo agora aqui os nomes, porque a tela reduziu. Gustavo Hart, nosso doutorando, está aqui silencioso. Silêncio não combina com esse menino. Tua posição, Gustavo? Posição, Gustavo? A minha posição é a seguinte, assim, ó, a minha posição, tu quer saber? A minha posição, assim, aqui, o pijama eu tô, entendeu? Tô o dia inteiro trabalhando, né, em casa de pijama, né? Porque o home office tem dessas coisas, né, gente? Mas, assim, sobre Panambi, eu sempre digo assim, pergunto pra Katiuska, assim, né? Tipo, eu consigo ir com passaporte brasileiro, entrar ali? Entendeu? Depende, Gustavo. O teu sobrenome Hart, talvez. O da Rosa... eu acho que eu consigo. O Rosa complica um pouquinho, entendeu? E idioma, né? E idioma ainda, Gustavo, panamês. Idioma, uma coisa que eu tenho pra dizer você, Katiuska, é o seguinte, o teu próximo passo é doutorado, viu? Vem, a água tá quentinha. Tá quentinha. Vem que a água tá quentinha, é bem bom, é bem legal. Rafaela, vem, Rafaela, a água tá quentinha. Muito bom, muito bom, gente. Vou ter que passar esse teu convite, eu acho, Gustavo. Obrigada. Às vezes a gente vai colocando o pé, não é assim? Vai chegando mais pertinho. E funciona também. São jeitos a diferentes. A Lídia saiu, mas ela sabe que eu dizia não, quando vê, tá lá. Eu fui no impulso. Não dá pra pensar muito. Eu vou botar o meu Stumpf aqui no meu nome da Porta Panambi também. Que eu tenho meu Stumpf. Meu outro nome é Stumpf. Aí eu falei, vou botar ele aqui, eu também posso ir até Panambi daí. Não, agora a gente já está aberto, Vivian. Esse era uma barreira, agora não é mais. Eu vi até todos os venezuelanos ali que eles mostraram. Vivian, eles selecionam assim, ó, por profissão, entendeu? Porque que tem interesse, aí consegue o visto de trabalho. E tendo mestrado, doutorado, já Oi, gente, eu caí, mas estou voltando. Então tá bom, então eu tô garantido. Gente, eu vou ter que sair também, estava muito legal. Parabéns para vocês, foi ótimo mesmo, foi muito bacana mesmo. Parabéns aí pelos processos de longo prazo. Muito bom. No braço. Agradeço também muito esse trio, como o Freitas falou, a gente sabe que vocês se prepararam, né?
temos aí das retas finais de cada um, e eu acho que eu travei. Peraí. Voltou. Escutamos. Voltou. Ai, voltei, que ruim isso, gente. E eu fui entrar no celular e acabei saindo. Então, só agradecer muito mesmo e já deixar o convite que 26 de novembro a gente vai ter um grupo meio inédito, tá? Porque eu faço parte também do DICE, que é um grupo no Gestão Educacional sobre diversidade, inclusão e cidadania, e a gente resolveu fazer um grupo conjunto. Então, o nosso encontro do mês de novembro vai ser no dia 26, vai ser em conjunto com o grupo que a Luciana coordena, a Luciana Manes, que é pelo Gestão Educacional, mas eu estou dentro, porque eu estou lá também, então me sinto super à vontade, e o tema vai ser Liderança, Educação e Cidadania. E vamos ter uma professora da Universidade Católica de Angola nos acompanhando. Por conta disso, o grupo vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 4 da tarde. A professora pediu, porque senão fica muito tarde lá, a gente está com 4 horas de fuso. Então, vamos divulgar aí mais e tal, mas só para dizer que o grupo de hoje foi maravilhoso e deixou o caminho aberto para o próximo, que é um tema interdisciplinar aí. Muito obrigada, bom ver todos vocês. Eliane ficou quietinha hoje, mas sempre firme, aqui há anos desse grupo. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada a todos aí, os que chegam hoje pela primeira vez, os que nos acompanham há muito tempo. Trancou. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu acho que minha rede travou de novo. Voltou. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Muito pessoal. obrigada. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Até.